بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Meu irmão, minha irmã, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dando a continuidade da nossa temática acerca do Sadaqat al-Fitr, da caridade de Fitr ou Zakat al-Fitr, de várias explicações que deixamos na nossa primeira aula deste tema. Gostávamos de fazer uma pequena recapitulação, principalmente nas lições que, a partir daqueles hadiths que nós aqui apresentamos, neles são extraídos, ou são extraídas as lições. De forma resumida, estivemos falando que existem três períodos de tirar, ou podem ser classificados os períodos de tirar Sadaqat al-Fitr em três tipos: o período permissível, o período de obrigatoriedade e o período limite. Falamos do período permissível 2 dias antes, isto é, antes do Eid. Falamos do período de obrigatoriedade, que é logo que o ocaso do sol acontece no último dia de Ramadã, isto é, com a visualização da lua. Então aí torna-se obrigatório. E nesta questão de obrigatoriedade, estivemos falando que é importante verificarmos que tem algumas regras que muitos de nós desconhecemos. Uma vez referenciado que a caridade de Fitr, ela não só é obrigatório para o responsável da família, mas também aos demais. Aí entram os filhos, aí entram os demais. Então havíamos falado a respeito de uma pergunta que geralmente é comum a respeito de um fato que ainda não nasceu. Uma mulher que está grávida, será que o marido desta mulher tira a caridade, paga a caridade obrigatória dela e do seu nenê, ou apenas paga a caridade obrigatória da sua esposa? E nós respondemos que os sábios, depois de agruparem todos os hadiths, trazem uma prova que apenas é recomendável, por termos deixado aqui para vós uma das provas de várias que Uthman ibn Affan ele preferiu dar para aquele fato, isto é, para um fato que ainda era antes de nascer. Entretanto, não é de regime obrigatório. Porém, falamos também daquele homem que se casar nesta noite, isto é, casou-se antes desta visualização da lua, antes do ocaso do sol do último dia do Ramadã. Então, a obrigatoriedade do Sadaqat al-Fitr entra no momento em que ele já é casado. Então, a responsabilidade desta mulher é dele. Portanto, este homem deve pagar Sadaqat al-Fitr para sua esposa, ou Sadaqat al-Fitr da sua esposa. Meu irmão, minha irmã, muito falamos sobre isto. E outro assunto importantíssimo que muitos de nós, infelizmente, quando nos aflige alguma infelicidade, por vezes, por causa daquele momento difícil para todos nós, esquecemos-nos de alguns fatores que nos pesam, que pesam nas nossas costas, que é o caso quando alguém morre. Em primeiro lugar, quando alguém morre, no contexto geral, devem ser seguidas algumas regras, que é levar dos seus bens para as preparações fúnebres. Segundo, levar dos seus bens, pagar as dívidas. E essas dívidas são priorizadas, as dívidas de Allah, depois as pessoas. Entretanto, isto aqui é tão importante deixarmos para tentarmos entender o que eu vou falar agora. O Islã olha que a pessoa que morrer depois do ocaso do sol do último dia de Ramadã, depois da aparição da nova lua, então ele morreu enquanto a obrigatoriedade de Sadaqat al-Fitr já tinha recaído sobre ele. Então esta pessoa, dos seus bens, é tirado e é pague este Sadaqat al-Fitr. Entretanto, se quem morreu estava na tutela de alguém, este tutor também vai pagar o Sadaqat al-Fitr desta pessoa. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, isto é o que nós tentamos resumir de tantas lições que podem ser extraídas naqueles hadiths que nós aqui deixamos. Hoje gostávamos de vos chamar para um outro sumário.
O outro subtema, o outro sumário, seria quais são as consequências daqueles indivíduos que têm poderes para dar, para pagar, para cumprir com esta obrigação e não o fazem. Já elucidamos inicialmente que todos os hadiths que nós aqui trouxemos, principalmente hadith de Ibn Umar, hadith de Ibn Abbas, Ibn Umar, é aquele hadith de autenticidade no compêndio de Imam al-Bukhari, hadith, sem dúvida alguma, é autêntico. Hadith de Ibn Abbas é aquele de Abu Daud, também é autêntico, onde todos os hadiths começam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, que o Rasul tornou obrigatório. Então, a feitura de uma obrigação, também sabemos, já tínhamos ilustrado que a feitura de uma obrigação é recompensado, e a não feitura, e desleixando esta obrigatoriedade, tendo possibilidades para tal, tendo poderes para tal, então isto é pecado, e assim significa que a pessoa é pecadora e será recriminado sobre isto. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, seja este Sadaqat al-Fitr, seja o Zakat al-Mal, aquele Zakat anual, aqueles indivíduos que tiverem posses para tal e a obrigatoriedade deste cumprimento recaiu sobre eles e não fizerem, estarão incorrendo grave delito. Estarão prejudicando a si mesmos, estarão abrindo porta para a zanga de Allah. E todos nós sabemos que aquilo que faz zangar Allah, se nós morrermos sem termos feito o arrependimento sincero, então, meu irmão, minha irmã, dependerá de Allah, mas a maior parte dessas zangas de Allah foram ilustradas os seus castigos. Dentre eles, é este o não cumprimento do pagamento de zakat. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surati At-Tawbah, no versículo 34, versículo 35, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahirrahmanirrahim, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ. Aqueles que entesouram o ouro e a prata, aqueles que têm posses, aqueles que têm possibilidades financeiras que atinge a quantidade ou atinge o nível da obrigatoriedade de pagar o seu tributo, de pagar a sua caridade e não o fazem. Então, aqueles indivíduos que entesouram, aqueles indivíduos que têm posse e não fazem, não cumprem com esta obrigatoriedade, isto é, não gastam fi sabilillah, no caminho de Allah, fabashirhum bi'adhabin alim. Dê-lhes informação de um castigo doloroso. Dê-lhes informação de um castigo doloroso. Meu irmão, minha irmã. Quando falamos de castigo doloroso, o versículo a seguir já ilustra um dos castigos. São vários esses castigos destas pessoas que tiverem a possibilidade para dar, para cumprir com esta obrigatoriedade e não o fazem. Dentre esses castigos, Allah subhanahu wa ta'ala disse: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ فَذُوقُوا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, neste dia do Qiyamah, através do não cumprimento, através do não pagar a zakat, Allah subhanahu wa ta'ala fenderá, Allah subhanahu wa ta'ala aquecerá, Allah subhanahu wa ta'ala será aquecido, será fendido todos esses bens que nós temos e não pagamos seu tributo, temos e não pagamos a sua caridade. Então Allah subhanahu wa ta'ala fenderá, Allah subhanahu, quer dizer fundirá, Allah subhanahu wa ta'ala fundirá, Allah subhanahu wa ta'ala aquecerá tudo isto, subhanallah. E no meio disto, aquele indivíduo que era para ser doador e não fez, Allah subhanahu wa ta'ala vai com isto cauterizar, vai com isto estigmatizar as nossas, as suas frontes, os seus flancos e as suas costas. Como castigo, meu irmão, minha irmã. E Allah subhanahu wa ta'ala ser-lhe-á dito a este indivíduo: هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. Eis aqui o que entesouraste para vós mesmo. Entesouraste e não quiseste pagar a sua devida, digamos, o seu devido tributo, a sua devida caridade. E Allah subhanahu wa ta'ala
informa-nos que será dito a essas pessoas: fadhuqu ma kuntum taknizun. Portanto, provai aquilo que vocês entesouravam. No versículo também 180 do Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos de um outro castigo, subhanallah, de um outro castigo para estas pessoas que têm possibilidade de pagar a zakat, têm possibilidade de pagar o sadaqa, mas não o fazem. E um sadaqa obrigatório, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. As pessoas que são avarentes as pessoas que são avarentes ao ponto de não dar, de não cumprir com esta obrigação de pagar a caridade naquilo que Allah deu dentre os seus favores, eles não podem julgar huwa khayrun lahum, que isso é melhor para eles, que tudo bem, eles não dão, então estão tudo bem na vida. Não podem julgar assim. Allah subhanahu wa ta'ala disse bal huwa sharrun lahum. Pelo contrário, será o mal para eles. Como no dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala disse: sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala transformará todos esses seus tesouros em um colar. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah, transformar-se em um colar através dessa sua avareza e será suspenso em seus pescoços. E é narrado no hadith que esse colar será em uma serpente enorme. Meu irmão, minha irmã, há muito que falar sobre este assunto de não pagar a caridade. Portanto, eu venho hoje para aconselhar a mim e a todos vós, todos aqueles que tiverem possibilidade de cumprir com Sadaqatul Fitr, de cumprir com Zakatul Mal, devemos, isto é, a responsabilidade da obrigatoriedade recaiu, devemos cumprir. Porque quem não o fizer, enquanto sabe que a obrigatoriedade está acima dele e ele não o fez, e tendo possibilidades para tal, esta pessoa estará incorrendo esses castigos todos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve destes castigos. Amém, ya Rabb. E só para lembrar, falamos ali que dentre o esclarecimento de Imam Ash-Shafi'i, ele diz que esta caridade de Fitr não é aquela caridade que nós pensamos que apenas é para os ricos. Não. O indivíduo que tiver uma posse financeira, uma posse em alimento, uma posse para a sua alimentação naquele dia e a alimentação dos que ele está tutelando, então o que restar ele deve usar para isto. A pessoa não pode pensar que se eu dar isto não vou ter mais. Não, Allah subhanahu wa ta'ala já prometeu que quando nós damos, Allah subhanahu wa ta'ala retribuir-nos de melhor forma ou de melhor maneira ou mais do que aquilo que nós tivemos. Portanto, meu irmão, minha irmã, o outro assunto que eu queria deixar para si, para terminar este assunto de Sadaqatul Fitr, seria, apesar de termos falado na nossa primeira intervenção ou na nossa primeira aula acerca para quem o Sadaqatul Fitr é tornado obrigatório, gostava de fazer uma recapitulação para isto. É tornado obrigatório o Sadaqatul Fitr para todos os muçulmanos, homens, mulheres, escravos, livres, criança, adulto. Portanto, meu irmão, temos o hadith de Ibn Umar radiyallahu anhu, que nós já citamos, acredito, no início, e neste hadith poderemos extrair também outras lições. O Nabi alayhi salatu wa aliás, Ibn Umar radiyallahu anhu, ele narra, qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin. O Nabi alayhi salatu wa sallam tornou obrigatório sadaqat al-fitr para ser tirado um sá de tâmara, um sá ou sá de cevada, e tornou obrigatório para quem? Al-abdi, para o escravo, o al-hurri, para o livre, o al-dhakar, para o homem, o al-untha, para a mulher, o al-saghir, para a criança, o al-kabir, para o adulto, min al-muslimin, dentre os muçulmanos. Portanto, meu irmão, minha irmã, esta questão de tornar obrigatório para essas pessoas todas, sempre sabemos que, desde que eles tenham possibilidades para tal. Quem não tem, como dizem os árabes, faca do chão, lá e quem não tem, não dá. Portanto, quem não tem possibilidade naquele momento que possa doar, então essa pessoa fica tranquila. Não tem. E se a pessoa não tiver até o que possa comer, então ele transforma-se
em beneficiente de Sadaqatul Fitr, meu irmão, minha irmã. Portanto, é importante olharmos para esta parte de para quem torna-se obrigatório Sadaqatul Fitr. Todos aqueles que estão na minha tutela, eu que sou responsável, devo pagar por eles. E se aquela possibilidade que eu tenho só basta para pagar para 2, 3 pessoas da minha família, então vou olhar para aquela que é a escala de prioridade. Vocês sabem a escala de prioridade, aquela que está repleta ou que foi informada na parte ou no capítulo da herança. Nós sabemos que a escala de prioridade da herança para um homem que tem esposa, tem filhos, são aqueles é a sua esposa, são seus filhos, depois é que vai para a mãe, vai para pai. Atenção, Allah subhanahu wa ta'ala coloca a prioridade, a escala de prioridade, os filhos antes dos pais. É importante verificarmos isso. Os filhos antes dos pais. É por essa razão que até a porção que os filhos levam da herança é maior do que a dos pais. Portanto, aí olha para a escala de prioridade. Você não tem. Tudo bem que os seus pais estão na sua tutela, mas você não tem possibilidade financeira para pagar também Sadaqatul Fitr de seus pais. Então você, o que tem, só basta para pagar para si, para os seus filhos, para sua esposa. Então faça isso. E aqueles a quem você não tem, deixa o critério perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não terás nenhuma recriminação para isto, inshallah ta'ala. Certo? Agora vamos para a parte também importante. Qual é a quantidade que deve ser dada? Falamos ali de só. Por que estamos a usar esse termo só, que é uma quantidade de só de tâmara, de só de trigo, de cevada, de só disto? Primeiro, esta medida de só é a medida que era usada no tempo de Nabi. Há divergência, sim, há divergência. Qual é a sua correspondência no tempo atual? Alguns alimos como Lajnat Daima, Comitê Permanente de Da'wa, como Sheikh Ibn Baz e os outros, eles calcularam para aproximadamente 3 quilos. 3 quilos e pouco. Porém, também diferenciaram os produtos. Se for tâmara, olham para 3,4 quilos. Se for uva seca, também olham para 3,4. Se for cereais, como a questão de cevada, a questão de arroz, por aí, então eles olham para 3 quilos. Entre 2,700 a 3 quilos. Porém, o Sheikh Ibn Uthaymin, para ele, observa nos cereais 2,1 quilo, 2,1, quer dizer, 2 quilos e 100 gramas. Olha assim. Mas por que há essa divergência? Também não é uma divergência que pode nos criar ou que pode ser o motivo de nós estarmos também perplexos. Não, é uma divergência ligeira e é notável. Vocês sabem, primeiro, o só era medida de volume na altura. Primeiro, houve um esforço para transformar medida de volume para medida de peso. Segundo, vocês sabem que o esforço tudo aqui foi na base do esforço. E vocês sabem muito bem que os cereais, 1 quilo de um cereal é diferente de 1 quilo de fruta, mesmo em relação ao peso. Então, há muita coisa que foi observada no meio disto. Portanto, de forma resumida, eu trouxe a divergência para também estarmos abertos em caso de ouvirmos alguém dizer eu vou preferir 2,5 kg, eu vou preferir 3 kg, para não ficarmos em debate. Meu irmão, minha irmã, o assunto é claro. Vamos dar o seguinte. A medida determinada na Sharia é entre 1,7 kg a 3,5 kg. Esse é o intervalo. Quem tirar mais, fabiha wa ni'ma, beneficiado é ele. Quem quer sair da dúvida, dá ma yaribuka la ma la yaribuka. Deixa o que te mete em dúvida, faça aquilo que não te mete em dúvida. Então tira mais, tira a medida maior. Acabou. Assunto encerrado. Então este é o que nós queríamos aqui deixar como uma forma de terminar essa nossa intervenção. Mas há uma outra coisa também importante, meus irmãos, minhas irmãs. O que se deve tirar? Tira-se, os hadiths afirmam tirar produtos alimentares. Os hadiths afirmam assim, nada mais. Afirmam produtos. Abi Sa'id al-Khudri narra que ele, no tempo de Nabi, eles queria dizer, قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو تمر أو شعير. Hadith autenticidade no compêndio de Imam
Al-Bukhari. Eu vou até citar o número deste hadith, porque isso às vezes cria conflito nas pessoas. Meus irmãos, hadith 1412 do compêndio de Imam Al-Bukhari. Eles tiravam comida, tiravam produtos alimentícios, produtos alimentares. É o que eles tiravam. Então tiravam produtos alimentares. Quais são os produtos que são mais consumidos na terra em que você, meu irmão, e nós estamos? Depende de cada um. Se na sua terra é mais consumido o produto mãe é arroz, então tira de arroz. Se o produto mãe é, digamos, é tâmara, tira tâmara. Tudo bem. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ele dizia, é errado determinarmos que só deve-se tirar tâmara, só deve-se tirar cevada. Não, isso depende de cada canto. Porque naquele tempo, para eles, tâmara era a coisa mais simples, cevada era a coisa mais simples. Mas você vai para um canto do mundo que, para alcançar tâmara, precisa de importar. Veja só. Então, aí como é que vai ser? Então, meu irmão, minha irmã, o mais importante é tirar alimento, produtos alimentares, certo? Mas se todo mundo dar arroz, como é que ele vai comer? Tudo bem. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. O Corão diz, se você querer dar mais, é melhor para si. Então, se você olhou que dando apenas arroz fica chato para ele, tudo bem, é uma boa observação. Sua boa observação. Então, tem sadaqa normal, que você pode adicionar no meio disto. Ao invés de dar apenas o arroz, então vou dar o arroz como sadaqat al-fitr, atenção, como sadaqat al-fitr, e vou acrescentar um sadaqa normal em dinheiro. Esse é sadaqa normal. Mas sadaqat al-fitr deu-se em produtos no tempo de Nabi alayhi salatu wassalam. Portanto, meu irmão, minha irmã, isto também era importante deixarmos aqui. Os beneficiários, esqueci isto. Quem são os beneficiários Sadaqat al-Fitr? Meu irmão, minha irmã, o primeiro hadith que nós falamos na primeira intervenção desta aula, está lá escrito, disse, Tu'matan lil masakin, como uma forma de alimentar aos necessitados. Está claro aqui? Se estamos a falar de necessitado, por baixo, todos que vierem embaixo, na escala de prioridade, embaixo dos necessitados, também são incluídos. Pobre, necessitado, esfarrapado, todos esses passam a expressão, certo? Agora, quem vier acima do necessitado, aí já o caso é outro. Então, meu irmão, minha irmã, alguns álimos dizem que é importante observarmos o objetivo fundamental desta caridade. Isto quer dizer, não podemos dar a caridade para pagamento de dívidas. Esta caridade, o propósito não é isso. Outras caridades, tudo bem. Você quer dar a caridade porque alguém está endividado? Alhamdulillah, fabiha wa ni'ma. Faça, não há problema algum. Ganharás bastante. Mas esta caridade, Sadaqat al-Fitr, o propósito é partilhar o pouco que nós temos para o outro também estar festejando neste dia, insha'Allah ta'ala. Meus irmãos, minhas irmãs, por aqui eu termino. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que faça chegar esta informação de melhor maneira possível e que seja bem compreendida, e existindo alguma dúvida, por favor, lancem para o nosso privado. Barakallahu fikum jami'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فيها بإذن ربهم من كل أمر